No estilo típico de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos fez sua última declaração no Truth Social. Todos esses países sem combustível de aviação por causa do Estreito de Hormuz, como o Reino Unido, que recusou o envolvimento na decapitação do Irã. Tenho uma sugestão para vocês. Primeiro, comprem dos Estados Unidos. Nós temos de sobra. E segundo, criem um pouco de coragem, mesmo que tardia, vão até o estreito e simplesmente peguem. Washington ainda avalia opções militares contra a infraestrutura energética do Irã, caso não cumpram o prazo de 6 de abril para aceitar um cessar-fogo. Vamos trazer rapidamente essa conversa para o estúdio. Jacob Lappin e Owen Alterman ainda estão comigo. Jacob, quando se trata do que estamos vendo no Estreito de Hormuz, pressionando alguns desses aliados europeus a entrarem e tomarem uma atitude por conta própria, o que de fato ocorreria se eles fizessem isso? Isso não vai acontecer. Existe uma diferença muito grande entre Trump acertar contas diplomaticamente com os países europeus. Ele está muito decepcionado com eles, com razão, pois falharam totalmente em agir contra a ameaça global do Irã. Ainda assim, a grande diferença entre isso e o que ocorre na prática. Na prática, o CENTCOM segue um plano faseado e bem organizado, desenvolvido há anos para abrir o Estreito de Hormuz. Isso não é algo, como dizem, que eles escreveram no verso de um envelope. Eles têm um plano estruturado e oferecem ao comandante do CENTCOM, Almirante Cooper, várias opções para isso. Vamos considerar que as duas marinhas iranianas, a Marinha Regular e a da Guarda Revolucionária Islâmica, já foram essencialmente destruídas. A maior parte das posições costeiras de disparo de mísseis de cruzeiro antinavio deles foi destruída. Quanto às minas, os americanos são muito capazes e provavelmente já começaram a fazer varreduras para desminar. Eles não precisam abrir todo o Estreito de Hormuz. Eles precisam abrir uma rota. Então, eles podem fornecer defesas aéreas, se necessário, para qualquer petroleiro. Eles precisam convencer as seguradoras, que são o principal motivo da ausência de navios ali. Não se trata das capacidades reais do Irã, e sim do receio das seguradoras. Uma vez que eles convencerem as companhias de seguro de que podem retomar a passagem segura, acho que você vai ver o estreito reabrir. E por isso eu acho que essa é a verdadeira intenção dos americanos aqui. E aqui temos Trump acertando as contas. Mas o que ele descreve não vai acontecer. Tudo certo. Agora uma atualização da Casa Branca com o nosso correspondente sênior dos Estados Unidos da I24 News, Mike Wagenheim, ao vivo de Washington. Mike, o preço da gasolina sobe e as eleições de meio de mandato se aproximam. Como tudo isso está influenciando os cálculos da Casa Branca e do governo Trump em relação ao estágio atual desta guerra? Sem dúvida, isso influencia aqui. É preciso considerar isso para a base política interna. Lembre-se, a principal questão da campanha e vitória de Trump foi o custo de vida e a dificuldade de bancá-lo na época. Com a inflação alta, ele afirmou que controlaria a situação e recuperaria a economia. E aqui estamos hoje. O custo de vida segue sendo um problema, mas não é, no momento, um tema que favoreça o presidente nas eleições de meio de mandato. Os custos de energia, obviamente, devido à crise no Estreito de Hormuz, só estão fazendo esses preços subirem ainda mais. E isso está causando preocupação, não sei se pânico total, mas certamente preocupação dentro do Partido Republicano. Esses fatores pesam sobre o presidente enquanto ele toma decisões importantes sobre como avançar. Você percebe cada vez mais, sem surpresa, que nessa guerra há mais conversa sobre petróleo e sobre quem deveria retirá-lo do Estreito de Hormuz. Agora se fala sobre Trump querer que outros países comprem petróleo e gás americanos. E assim vemos esse tipo de coisa vindo à tona, agora entrando na linguagem cotidiana da administração. Quando se trata de discutir os objetivos da guerra aqui e como avançar ou encerrá-la. A conversa continua sendo sobre petróleo, gás e preços de energia. E como a administração pretende transformar isso em uma mensagem que funcione no final. Mike, enquanto isso, esse prazo de 6 de abril estabelecido pelo presidente dos Estados Unidos está se aproximando à medida que os dias passam. China e Paquistão agora divulgaram seu plano para promover a paz no Oriente Médio. Pelo que você entende, isso é algo que a Casa Branca está realmente considerando? Sabe, parece que sim. E eu acho que a última coisa que o presidente quer fazer
é trazer outros interlocutores para a conversa e depois sacrificá-los, por assim dizer, ao avançar aqui enquanto eles estão tentando preparar o terreno. Isso só cria desconfiança e desconforto diplomático com esses países. Então ele vai dizer algo como: escutem, deem uma chance e permitam ao menos alguma oportunidade, mesmo que pareça pequena, de avançar. Ou vai dizer, sabem, é basicamente isso. E você vai começar a ver uma diminuição nas conversas sobre como as negociações estão indo bem aqui. Lembre-se, o presidente pode agir dos dois jeitos aqui. Ele pode, como já vimos antes, dizer que este é o prazo final, não passa nem um segundo e pronto. E se não tivermos um acordo, é partir para o ataque. Ou ele pode fazer o que já fez em outras situações, como vimos com esse prazo específico, que é ser mais flexível, permitindo que as conversas, sejam quais forem, pelo menos tenham a chance de acontecer e avançar aqui. O fator imprevisível, claro, é que Trump é um fator imprevisível. Isso é pouco. Você nunca sabe como ele lida com esses prazos. Mas a história mostrou que ele é flexível, tanto em manter o prazo fixo, quanto, de novo, em estendê-lo se achar que pode tirar algum proveito de um prazo mais elástico. Mike Wagenheim, ao vivo da Casa Branca. Obrigada pelas atualizações. Trump está insatisfeito com aliados da OTAN por sua postura neutra na guerra. Trump diz que a França se recusou a permitir que aeronaves militares dos Estados Unidos, transportando armas para Israel, sobrevoassem seu espaço aéreo. Relatos apontam que a Itália impediu uma aeronave dos Estados Unidos em missão de combate de pousar em sua base na Sicília. Os governos europeus estão mais preocupados com a escalada, consequências econômicas e oposição interna. Para aprofundar o tema, recebemos o Dr. Emmanuel Navon, CEO do Euromed Middle East Council e professor de Relações Internacionais na Universidade de Tel Aviv. Emmanuel Navon, o que estamos vendo agora em relação a esses países europeus? Primeiro, a França, o que não é exatamente uma surpresa. Agora, a Itália, que parece ser um pouco mais uma questão de legalidade. Mas, quando olhamos para a Europa como um todo, estamos vendo um posicionamento unido de oposição a essa guerra? Não estamos. Claramente, há outros países europeus que não adotaram a postura da Espanha, França e Itália. Claro, a Alemanha, especialmente, tem apoiado principalmente os Estados Unidos e Israel nessa guerra. Como sabemos, há 27 membros da União Europeia. Some a esses os membros que não fazem parte da UE, como o Reino Unido e a Noruega. Não existe uma política europeia sobre nenhuma questão externa, especialmente quando se trata do Oriente Médio. O que existe, no entanto, é um grupo de países europeus que é abertamente, foremente, desafia os Estados Unidos. E às vezes você se pergunta se eles desejam a vitória do Irã ou dos Estados Unidos e de Israel. De certa forma, isso lembra a Guerra do Yom Kippur de 1973, quando todos aqueles países europeus recusaram o acesso ao seu espaço aéreo à Força Aérea Americana, que enviava equipamentos militares para Israel. Mais claramente, isso vai ampliar o fosso entre esses governos e os Estados Unidos. Não apenas na questão do Irã, mas, de modo geral, os Estados Unidos hoje estão construindo uma grande coalizão para enfrentar a China e a Rússia. E parece muito claro que ele não pode contar com todos os governos europeus. Certamente há uma divisão na forma como esses governos europeus estão respondendo. O que isso pode indicar, então, sobre as prioridades de segurança europeias a longo prazo? E se vamos ver um fosso ou uma divisão entre os próprios países da Europa? Muito claramente, sim. O que vemos hoje, por exemplo, é que, como resultado da guerra na Ucrânia, países como Alemanha e Polónia estão se tornando grandes potências militares na Europa. E isso é um fenômeno novo. Eu acho que, de modo geral, os países da Europa Oriental estão muito mais conscientes dos perigos militares vindos da Rússia e da aliança entre Rússia e Irã, e estão muito mais dispostos a se alinhar com os Estados Unidos. Por outro lado, os países do sul da Europa, especialmente a Espanha, estão ignorando completamente as exigências como membros da OTAN, não apenas em termos de cooperação com os Estados Unidos, mas também em relação aos seus gastos militares. Então, essas divisões, é claro, também são relativas e uma função dos diferentes tipos de governo presentes nesses países,
também segue linhas políticas. Mas há uma mudança de poder na Europa também como resultado da guerra na Ucrânia. Como eu disse antes, com a Alemanha emergindo não apenas como a principal potência económica, mas também, muito provavelmente, como uma potência militar importante e até dominante. Até quando esses países europeus conseguirão ficar de fora desta guerra, principalmente com a pressão crescente dos Estados Unidos? Bem, como o presidente Trump disse, com razão, cabe a eles decidir se querem obter seu petróleo do Oriente Médio, porque os Estados Unidos hoje têm independência energética. Os Estados Unidos não precisam de petróleo do Oriente Médio. Não estamos mais nos anos 70. E os países europeus é que precisam de petróleo do Oriente Médio. Então, se eles querem abrir o Estreito de Hormuz, eles mesmos deveriam fazer isso. E se esconder atrás do argumento da legalidade é realmente absurdo, porque do jeito que está, se não fosse pela operação militar dos Estados Unidos e de Israel, o Irã já teria capacidade nuclear e seria capaz de se proteger. E ameaçar a Europa com seus mísseis de longo alcance? E claro, esperar uma decisão do Conselho de Segurança é completamente absurdo, dada a política da China e da Rússia. A própria Rússia é a agressora na Ucrânia. Continuar usando esse argumento da falta de resolução do Conselho de Segurança é desonesto. Acho que o Trump está certo ao dizer aos europeus que, se quiserem o petróleo do Oriente Médio, devem se organizar. Dr. Emanuel Navon, prazer tê-lo aqui.